Agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. É com satisfação que inicio esta reunião reverenciando a bandeira nacional. Obrigada pela saudação à bandeira. Nesse momento, antes de começarmos, então, a nossa reunião com a palestra do nosso querido palestrante do dia, Rafael Benck, nós temos aquele minuto profissional, a pílula profissional, e hoje quem falará um pouquinho das suas atividades é o nosso querido protocolo, nosso diretor de protocolo, Roberto de Souza. Roberto, queria saber se você vai querer dividir tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar durante os 3 minutos, né? E depois eu coloco no chat as telas, fica mais fácil. Tá bom. Então, com a palavra, por 3 minutos, nosso querido companheiro Roberto de Souza. Ok, muito obrigado. Vou pedir para a nossa presidente me avisar quando faltar 30 segundos para terminar. Muito boa tarde a todos. É com prazer que eu apresento a RS Press, que é uma agência de comunicação. Eu sou um dos fundadores, a agência surgiu há 20 anos. Eu, nessa época, trabalhava em televisão, em rádio, passei por praticamente todas as emissoras, pela Bandeirantes, pela extinta Manchete, pelo SBT, pela Record e pelas rádios Voz do Brasil, pela Jovem Pan, Rádio Globo, Excelsior e CBN. E eu notava, então, durante as reportagens, que as empresas, as instituições, os profissionais liberais, eles não sabiam como estar na mídia com certa frequência. Às vezes estavam na mídia por uma indicação de algum amigo, indicação de algum conhecido, mas não apareciam de forma sistemática. E eles perguntavam, Roberto, eu estou dando uma entrevista para você, mas eu posso falar também com outras rádios, com outras emissoras, com o jornal, o Estadão, a Folha, o Globo? Eu falava, claro que pode. Você precisa ter um assessor de imprensa. E, na época, era um mercado novo. Então, nós começamos a fazer assessoria de imprensa, que nada mais é do que transformar uma informação do cliente em notícia para a imprensa. E essa que é a expertise do trabalho, né? Porque o cliente acha que toda a informação que ele tem é notícia. E a gente diminui essa expectativa dizendo que não, nem sempre é, né? E aí nós começamos, então, desenvolver o trabalho a partir do ano 2000, assessoria de imprensa, relações públicas e media training, treinando as pessoas para falar para rádio, televisão, para jornal, para toda a mídia, em todos os seus formatos. E hoje nós treinamos não só para dar entrevista, mas também para que o porta-voz ele tenha um comportamento corporativo, um comportamento profissional também nas redes sociais. Então, hoje não é mais só media training, é social media training. Desenvolvemos também durante esse tempo, e fazemos até hoje, a gestão de crises das empresas, prevenção e gestão de crises, e fazemos o que hoje o que absorve mais o tempo da equipe, nós somos em 30 profissionais aproximadamente, que é a gestão das redes sociais e o marketing digital. Hoje a imprensa não desenvolve um papel tão grande para atrair e fidelizar clientes para os nossos clientes. Hoje nós conseguimos isso por meio das mídias sociais e da produção dos conteúdos com inteligência e com acompanhamento. O marketing digital hoje é uma ferramenta potente, poderosa para atingir o público e para monitorar qual é a reação desse público em função das mensagens que você está transmitindo, com o objetivo de atrair clientes, vender alguma coisa ou fidelizar os clientes que você já tem. Hoje, o nosso núcleo de relações institucionais e comunicação interna também é muito atuante, porque as empresas perceberam que precisam ter uma comunicação profissional. Antigamente era o jornalzinho do RH, o RH fazia o jornalzinho e soltava por lá. Hoje não funciona mais assim. O jornal é digital, ele vai por aplicativo e ele é feito por equipes profissionais
que ouvem todos os departamentos e transformam a informação em notícia de forma adequada para esse público interno. Então, a agência de comunicação RS Press está transformando como o mundo está transformando. Agora, na pandemia, nós conseguimos funcionar 1 ano e meio todos em home office e conseguimos segurar os nossos aproximadamente 30 clientes e atrair outros clientes também. Uma área que nós desenvolvemos bastante agora, durante a pandemia, foi o treinamento e a educação continuada para profissionais da área da saúde. Fizemos isso atendendo as indústrias farmacêuticas e isso deu um resultado fantástico, porque o médico pode acessar o conteúdo em qualquer hora do dia ou da noite e tudo isso é controlado pelas plataformas, então você sabe se o médico que você constava como importante para aquele determinado seminário, se ele acompanhou até o fim, se ele parou na metade, e aí isso interfere também na distribuição dos certificados, né? Era isso, então, eu vou depois colocar algumas telas no chat e fico à disposição, eventualmente, se tiver alguma dúvida em relação ao nosso trabalho. É isso aí, presidente Carla. Obrigada, Roberto. Parabéns. Parabéns pela empresa, parabéns Obrigado. Pela carreira. E você demonstra aí sua competência toda quarta-feira aqui com a gente, não é? Então, nem precisava falar tudo isso, porque a gente já sabe da sua enorme competência como grande comunicador. Obrigado. E quero dizer também, para quem ainda não sabe, acredito que todos saibam, o Roberto é nosso futuro presidente do Rotary Clube de São Paulo, não é? Será meu sucessor e com muita alegria eu vou passar esse PIN aí de presidente para o Roberto em julho de 2022. Muito bom. Obrigada, Roberto, pela sua participação. E terminando, então, o nosso momento da pílula profissional, passo a palavra para o nosso protocolo, diretor de protocolo, Roberto de Souza, para a apresentação do palestrante do dia. Obrigado, presidente Carla. É com muito prazer que apresento Rafael Benck, CEO da Proactiva Consultoria Estratégica em ESG, que é a sigla em inglês para Environment, Social and Governance. Com atuação internacional para grandes grupos como Cargill, BHP, Norsk, Hydro, Bracell, Mosaic, Mitsubishi, foi executivo da Vale, membro do Comitê Global de Sustentabilidade da Shell e presidente do SEBRI. Atuou na CSEX, OEA, Fiesp, OMC, Steffel e Johnson, LLP Advogados, Master of Science pela PUC São Paulo, Master of Law pela Warwick University do Reino Unido, Management Visiting Scholar em Georgetown, com formação em Direito Ambiental, Sustentabilidade e Finanças Sustentáveis pelo RAI de Genebra, ISAE Madrid e Universidade de Rotterdam. Voltamos a palavra para a nossa presidente Carla Blanco Pousada. Obrigada, obrigado, Roberto de Souza. Que currículo, não é? Incrível. Fantástico. Admirável. Rafael, gostaria de agradecer a sua presença com a gente hoje, dizer que realmente você tem uma carreira invejável num ramo de direito que está crescendo muito, não é? Então, a gente tem muito que aprender hoje. Então, rapidamente, sem mais delongas, passarei a palavra a você, Rafael Benck, com a palestra ESG, a convergência para mais sustentabilidade, será? Que é o ESG, a convergência para mais sustentabilidade, o Rafael vai dizer isso para a gente hoje. 20 minutos de palestra, com uma tolerância de 5 minutos e 10 para perguntas. Rafael, você tem a palavra. Muito obrigado, Carla. Deixa eu me reiterar aqui no agradecimento pelo convite. Uma grande honra estar aqui no Rotary Clube de São Paulo. Eu que desde criança, literalmente, tenho grande admiração pelos trabalhos do Rotary internacionalmente. Um dos pontos de contato foi quando eu estava garimpando a possibilidade de intercâmbio internacional, e o Rotary quase foi o meu veículo de intercâmbio. Acabei fazendo com uma instituição alemã, passei na Alemanha 1 ano, mas tive muito convívio com intercambistas do Rotary, tenho família no Rotary, então
tenho grande admiração aí pelos trabalhos, parabéns a todos e uma grande honra estar aqui com vocês, né? Vejo aí grandes nomes e confesso que iniciar uma palestra sob escrutínio do Dr. Roberto Souza, aqui a pressão ela é bem maior, né? Eu deveria ter feito o treinamento antes dessa conversa aqui. Mas agradeço novamente e, em especial, o Dr. Michel Alabi pela ideia de nós termos essa conversa, né? Eu venho com muita modéstia aqui trazer esse input sobre o tal do ESG, né? Eu acho que quem está hoje abrindo jornais ou televisão, a questão de sustentabilidade está muito presente, e, sobretudo, a questão do ESG vai aparecendo. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação, mas o meu sistema está dizendo que eu não tenho direito do compartilhamento ainda, não sei se... Ah, sim, eu vou colocá-lo como co-host, só um minuto. Ah, tá bem. Então, eu, de fato, coloquei o título, né, desse nossa troca aqui como uma indagação, porque nós estamos numa fase justamente de transição, de mudança de paradigma, né? Onde essa sigla ESG, né, significando a junção do pilar do meio ambiente, environment, do social, de todos os aspectos sociais, o social, e o G para governance, né, para governança, né, como as empresas se organizam nas suas políticas de gestão, nos seus desempenhos, né, para desenvolver as suas atividades. Então, o ESG, ele surge agora com um diferencial, que é o que eu gostaria aqui de trazer. Eu acho que agora eu já tô... Veja se consegue agora. Aham, acho que sim. Deixa eu ver se aparece aí. Que pena que não está... Talvez se eu passasse por WhatsApp, porque ela com peso ela não foi, né? A apresentação ela tem que estar aberta na sua máquina, no seu computador, e minimizada. E aí sim ela aparece para o share screen. Foi o que eu fiz. Carla, sem querer pedir muito, eu estou mandando para o seu WhatsApp e para o da Márcia, acho que talvez por WhatsApp transmita. Não sei se você já recebeu aí, quem sabe você consiga compartilhar, que para mim travou, não sei por que razão, às vezes dá isso. Eu vou... Pode continuar a palestra? Eu vou passar, então, pelo WhatsApp. Tá ótimo. Então, eu acho que nós, atualmente, temos discutido cada vez mais no ambiente... nos mais diversos círculos, né? Seja para questões de governo, dentro do nosso país, internacionalmente, né? A gente está aí às vésperas da reunião do clima, né, em Glasgow, que vai acontecer agora, daqui a algumas semanas, né? Então, discutindo questões de poluição, de desmatamento, a Amazônia, questões de biodiversidade, os povos indígenas, né, quilombolas, questões de saúde, a pandemia. Então, isso tudo, todas essas discussões, né, outro tema muito discutido, a questão da desigualdade, né, a gente está aí de novo enfrentando escassez hídrica. Então, todos esses temas estão conectados a uma agenda que a gente já acompanha literalmente há décadas, que é a agenda da sustentabilidade, né? Nós já vivemos situações muito graves hoje, dependendo do assunto, dependendo do setor, com maior ou menor gravidade, né? Cada um desses tópicos que eu mencionei aí rapidamente, a gente vê uma tendência
de aumento de alguns problemas na medida que a população global vai aumentando e aumenta-se aí o desafio para resposta à saúde, à alimentação, né? A chamada segurança alimentar, onde a qualidade de vida vai também, a busca pela melhoria da qualidade de vida vai trazendo também o desafio de maiores emissões e, com isso, de aquecimento global. Então, acho que essa é a problemática que é posta, né? Eu tinha alguns slides sobre isso, pena que a gente ainda não tem aí a apresentação, desculpem a falha técnica. E o que a gente notou nos últimos 2 anos é o quanto essa temática chegou em uma centralidade de debate dos agentes, né? E aí por uma série de razões, né? Mas eu acho que vale o destaque do desenvolvimento, sempre o World Economic Forum, né? O Fórum de Davos sempre traz anualmente uma reflexão global. Houve uma reflexão interessante, perfeito, aí está a apresentação, a gente pode ir para o slide número 4, por gentileza. E nesse slide número 4, aí eu trouxe antes disso, vamos ver se a gente consegue passar, trouxe um pouco da problemática, né? Adiantando um pouco do problema populacional. Esse slide traz um pouco das derivadas, né, dessa pressão populacional e do desafio global, com o aquecimento global, também o aumento que a gente está vendo de eventos extremos, né? Então, a questão climática hoje, mais do que a gente viver mais calor, né? Acho que não é essa a questão, a gente sabe bem, né? Hoje o aquecimento global ele traz, na verdade, os extremos, né, que vão derivando em impactos sérios, né, para todos nós. E aí o próximo slide que eu estava falando do World Economic Forum é que em 2021, né, então o início desse ano, nós tivemos as questões socioambientais colocadas como os 5 principais riscos avaliados pelo World Economic Forum, né? Então, o World Economic Forum realiza essa sondagem e um trabalho interno deles de mapeamento de risco, e a gente vê aí a centralidade que nos últimos 2 anos já vem tendo das questões socioambientais, né? Então, como que isso vem sendo tratado, né? Então, podemos passar mais um slide, por gentileza. A gente vê, em primeiro lugar, um grande desenvolvimento do debate público sobre isso, né? E aí o Dr. Roberto é especialista nisso, mas a gente vê não só o debate contencioso, por vezes, de ativismo, de ONGs, coisas que eram mais adstritas a alguns foros, mas a gente vê a horizontalização dessa discussão nos mais variados segmentos. O segmento do setor produtivo, empresarial, o segmento da academia, sim, o segmento das ONGs, que continua muito ativo, e essa camada azul aí desse megafone que eu trouxe, que é uma entrada de um grupo de interlocutores que são o combustível para a economia, que é o setor financeiro, que é o capital, que são os investidores. Então, a entrada do setor financeiro teve um papel de marco nessa agenda chamada ESG. E aí eu coloquei duas fotos aí no rodapé desse slide, não sei se vocês visualizam. É da sensibilização das novas gerações e como que os millennials e como que essa nova geração vê a questão da sustentabilidade, influenciando hábitos, influenciando padrões de consumo, influenciando também padrões de investimento, até padrões de investimento, e por essa razão impactando cadeias produtivas, impactando como eu consigo ou não fazer
recrutamento de talentos, né? Eu quero trabalhar em uma empresa que seja respeitosa das questões socioambientais e por aí afora. E outra pessoa relevante aí que trouxe essa discussão, exatamente dessa faixa azul ali, o Larry Fink. Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock. A BlackRock tem mais de 6 trilhões de dólares de ativos sob gestão internacionalmente, e a BlackRock já vinha sendo muito vocal em seus relatórios anuais sobre a questão socioambiental, e há 2 anos eles realmente colocaram de uma maneira definitiva a questão climática como central. E o Larry Fink tem sido quase que um porta-voz desse segmento todo financeiro, e ele trouxe algo muito relevante em termos de virada de chave, que é que a questão ambiental hoje, para o setor produtivo, para o setor financeiro, não é um problema pontual e eventual, é um risco sistêmico. Quer dizer, ele realmente levantou a bandeira vermelha de alerta, e ele não só levantou alerta, mas ele diz o seguinte: por essa razão, a BlackRock está tendo uma reflexão de realocação dos seus investimentos, levando em conta essa questão de risco. Então, veja que o dinheiro está pensando para onde vai, em função de onde há maior ou menor risco socioambiental. Então, isso foi um grande marco e um grande desenvolvimento. Se a gente vai mais um slide, Carla, a gente mostra que a questão de sustentabilidade ela não é nova, né? Para aqueles que acompanharam o tema, claro que há trabalhos anteriores, mas a Conferência de Estocolmo, né, que foi o primeiro evento oficial da ONU sobre preservação ambiental, década de 70, né, e depois todos os desenvolvimentos, alguns deles até o Brasil hospedando, né, como a Conferência do Rio 92, né, onde se conectou o meio ambiente com o desenvolvimento. Antes disso, já a declaração chamada Declaração Brundtland, né, que é a declaração que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável, e aí, apenas exemplificando, depois eu posso compartilhar essa apresentação, são décadas de progresso, de parametrização, de referenciamento, de qualificação, de definição do que é sustentabilidade, né? Para questões de água, de biodiversidade, de direitos humanos, ao longo de todas essas décadas, em acordos internacionais, e isso, se a gente passar ao próximo slide, é convertido e absorvido pelo setor privado e o terceiro setor. Então, a gente vê que, em paralelo aos desenvolvimentos que iam ocorrendo no ambiente público, né, internacional, entre países, a gente vê também que o setor privado vai desenvolvendo parâmetros, referenciamentos, indicadores, manuais, compromissos, muitos deles voluntários, e alguns desses voluntários se revertendo em legislação, mas a gente vê que ele vai também incorporando esses referenciamentos. Nada disso é novo. A grande novidade talvez seja essa, por isso que a gente deu esse nome para esse papo aqui, o da convergência, que uma coisa são vários agentes buscando desenvolvimento isolados. A soma desse total dá um certo produto. Outra coisa é uma agenda integrada, casada, e uma agenda influenciando a outra, a gente tem um efeito exponencial disso, sobretudo com a entrada do capital, né? Então, podemos passar aí mais um slide, onde a gente traz um outro grande fenômeno, que essa frase do Larry Fink, da BlackRock, dizendo, olha, a questão do clima é um risco sistêmico, ela é inspirada e baseada também em um desenvolvimento daquele cronograma dos países, onde se virou
a ampulheta, né? O que foi esse cronômetro regressivo que se ligou? Os mais diversos países, a gente está vendo aí dezenas de países do mundo, toda essa faixa azul que a gente vê são países que se comprometeram, e aí está, por exemplo, toda a União Europeia, se comprometeram a uma neutralização de carbono de suas economias até 2050. Então, a gente está falando de uma grande data marco, por vezes é 2040, mas 2050 realmente como um grande deadline, é onde as economias vão buscar neutralizar o seu carbono. Ora, se eu vou neutralizar o carbono, né, o conjunto de emissões de carbono da minha economia, significa que eu estou buscando uma transformação, né, uma mudança de paradigma, de economias hoje que são altas em carbono, né, economias baseadas na questão energética do carbono, para uma transição para uma nova economia, economia de baixo carbono. Então, essa chamada nova economia, por vezes economia verde, é uma economia que, através de inovação, através de tecnologia, através de restrições à emissão de carbono, vai buscar sua neutralização. Neutralização de todos os seus agentes, não é neutralização de como o governo está trabalhando e o que o governo emite, não. É dos setores produtivos, setores de serviço, é a indústria, é a agricultura, todos os segmentos, transportes, né, as soluções de cidades. Então, isso tudo está nesse esforço de neutralização e os diferentes países estão se estruturando com diferentes velocidades e diferentes capacidades para chegar a essa neutralização. E aí o próximo slide mostra quem está sendo pioneiro nessa mudança e nessa estruturação, e é a União Europeia. Então, esse é um slide da Comissão Europeia que traz o que os europeus compactuaram para a sua região, chamado o Green Deal europeu, né? Esse Green Deal europeu é um pacto para a transformação da região europeia nessa nova economia. E ela traz um conjunto de trilhos de trabalho que vão levar a região europeia a essa nova economia, que incluirá essa consequência de neutralização de carbono. E envolve a questão de eliminar a poluição, envolve a questão de neutralização de carbono, a promoção de energia limpa, a proteção da natureza, as cadeias produtivas, desde a fazenda, aqui from farm to fork, né, desde a fazenda até o garfo, como eles chamam, cidades, a solução para cidades, e assim por diante. Então, cada uma desses círculos que a gente vê são círculos que têm uma derivada programática, regulatória e uma grande agenda de financiamento público e financiamento público-privado de trilhões de euros para lá se chegar, não é? E, logicamente, se a indústria, se a União Europeia está investindo nessa transformação, ela vai ficar preocupada também, enquanto os outros países, né, estão fazendo a sua tarefa de casa, porque isso será uma questão de competitividade. Então, a gente pode esperar também ações no sentido de fechamento de mercado, de proteção de mercado, através de medidas de equalização, porque se eu vou fazer restrições, vou ter mais custo para emitir menos carbono, eu não posso permitir que a Argentina, ou quem seja, esteja emitindo mais e chegue com esse produto no meu país e tenha o mesmo tratamento, né? Seria injusto nessa perspectiva. Então, a gente está falando de uma grande transformação. E adiantando mais um slide, a gente vê como que isso deriva para o setor privado, né? Então, a gente está falando de questões muito pragmáticas, de referenciamento de o que são as boas práticas socioambientais
dos agentes produtivos, né, os mais variados agentes da economia, né, para que se alinhem com essa transformação. E aí vai ter questão de carbono, vai ter questão de água, vai ter questão de outras emissões, vai ter questões sociais, de direitos humanos, de diversidade, que são incluídas nessa agenda, inclusive como um pré-critério para se receber ou não crédito, né? Se receber ou não um financiamento, né? Então, o ESG, ele só surge como um elemento balizador para a transformação para a economia verde. Vamos avançando um pouquinho mais, estou preocupado aqui com o tempo. Essa instrumentalização e padronização, ela vai sendo inserida, inclusive, em emissão de títulos, né? A gente vê títulos verdes sendo emitidos, os climate bonds, os social bonds, que são títulos em que as instituições financeiras captam o dinheiro já com o propósito de ter as empresas receptoras desses recursos alinhadas com essa parametrização, não é? E seguindo mais um slide, então essa alavanca do mercado financeiro, a gente vê que em 2015 a conexão de títulos, né, e de instrumentos de financiamento era extremamente baixo, né? Não chega a uma dezena aí de bilhões de dólares. Em 2020, a gente já está chegando a quase 500 bilhões de dólares, né? E a projeção é exponencial de quanto os critérios ESG vão reger as relações financeiras, de financiamento. Quer dizer, cada vez mais não haverá, a gente não encontrará um financiamento que não seja parametrizado por questões socioambientais. E a projeção é que em 2030 se chegue a mais de 100 trilhões de dólares, aquela realocação de capital que o Larry Fink falou, então que se passe de 100 trilhões de dólares já de capitais sendo destinados às empresas receptoras mediante a pré-condição de um bom desempenho socioambiental. Podemos seguir. Existe, não vou entrar em detalhe, mas todo um ecossistema hoje em torno da questão de ESG, como funcionam auditorias, como que funcionam rankings, como que se funcionam as adequações a esses parâmetros. São dezenas de linhas de parâmetros, né, para questões setoriais específicas. Cada setor tem componentes de maior ou menor relevância, dependendo do bioma, né, da região que eu opero, tem requisitos específicos para responder a características de biodiversidade, de água, de paisagem daquele território, e assim por diante. Podemos avançar, mas só para dar essa ideia que hoje existe já um sistema conectado a isso, e isso tudo está sendo revertido em gestão pelas empresas, né? E aí eu trouxe vários exemplos, a gente não precisa entrar aqui em detalhe, mas que passa desde grandes princípios globais para o desenvolvimento sustentável, que vão encontrando tangibilidade em ações micro, né, pelas empresas, até a questão dos riscos socioambientais, que entram nos processos de gestão de risco, de gestão de desempenho e de impactos por parte das empresas, e essa performance corporativa vai sendo objeto central de discussão. A gente fala hoje com CFOs das empresas, né, que até alguns anos atrás queriam saber o lucro, o EBITDA, o CIFROG das empresas, e hoje, quando eles vão falar com investidores, vão falar com financiadores, os departamentos financeiros hoje precisam falar da questão do ESG, né, da questão socioambiental, etc. Então, isso mostra realmente uma transformação do que era a velha agenda de sustentabilidade para uma atual mais estruturada, mais objetiva, mais tangível, com conexão a indicadores
e precificação, né? Dimensionamento de impacto financeiro e um diálogo entre o operador, ao financiador e até ao investidor de ações, né? Que você entender o risco hoje não é só o risco financeiro. Se uma empresa hoje tem um problema ambiental, se tem uma ruptura de barragem ou se eu tenho uma questão de violação de direitos humanos, as ações desabam. Agora, se a minha isso pode ser circunstancial, agora se a minha empresa é dependente de carbono e em 2050 as economias vão estar neutralizadas, talvez eu seja uma empresa que vai sofrer tal restrição regulatória, de penalização, ou mesmo até de investimento, que eu pare de existir. Então, essa compreensão de risco está cada vez mais tangibilizada. Podemos avançar? Acho que eu estou quase finalizando. Tem novos temas, a questão de cadeia de suprimento. Acho que isso é interessante, a questão de cadeia de valor, né? Então, a gente pode pensar, isso aí é agenda de grandes empresas, né? As grandes empresas, elas não são autossuficientes. Alguns setores são mais ou menos verticalizados, mas grande parte dos setores estão em cadeias regionais, cadeias globais, e ativam dezenas, centenas, se não milhares de fornecedores, né? Essa rede de fornecedores importa nesse contexto integrado. Então, quando eu falo em emissão de carbono de uma grande empresa, não é emissão de carbono só dela. Hoje, o investidor quer saber como está a cadeia. Se eu falo em questões de violação de direitos humanos, nós temos grandes clientes aí, por exemplo, no agronegócio ou na mineração, não quer se saber se a empresa dentro da cerca dela está praticando. Como que estão os outros fornecedores, né? Os cooperados, né? Então, hoje essa ideia de cadeia mobiliza a todos. Então, não é agenda só dos grandes, né? E aí, acho que com isso eu já estou concluindo. Espero que não tenha passado muito do meu tempo aí, que eu não sei se tem mais um slide, e que eu acho que é o slide de agradecimento. E eu acho que a mensagem final, não gostaria de responder a pergunta que eu mesmo fiz, mas eu acho que o central que a gente vê é essa grande mudança da entrada do mercado de capitais, dos investidores, do financiador, né, do dinheiro, dos donos do dinheiro aí em colocar a questão socioambiental como central, muito impulsionado, sem dúvida, pela agenda do clima, mas na esteira disso, entrando uma complexidade muito maior desses diversos temas parametrizados pelo que se apelida hoje de ESG, né? Então, espero que eu não tenha passado demais, Carla, agradeço a paciência de vocês e fico à disposição. Não, Rafael, foi perfeito dentro do tempo e nós que agradecemos aí a brilhante palestra, muito atual, não é? E de grande importância para o meio ambiente e para o mundo. Muito obrigada, Rafael, por aceitar nosso convite. E eu vou tirar a sua tela aqui e darei a palavra para o seu padrinho, quem o convidou efetivamente, nosso companheiro Mirched Alabi, para que faça algumas considerações sobre a palestra. Mirched, você tem a palavra. Bom dia a todos. Carlos, Rafael, muito obrigado pela palestra. Realmente você é um suprassumo do ESG e acredito que você vai gostar das perguntas que serão formuladas pelos participantes. Obrigado mesmo, Rafael, e que tenham um excelente dia. Obrigado, Mirched, obrigado por trazer um palestrante tão competente nesse tema tão importante, não é? Rafael, eu tenho várias perguntas no chat, mas eu queria fazer, e eu tenho, né, milhares de perguntas minhas, mas a pergunta principal aqui, entre todas que me surgiram,
seria sobre a intransigência das grandes potências para neutralizar o carbono, né? Hoje, como é que está isso hoje? Estados Unidos, China, qual é a posição deles aí nesses protocolos de neutralização de carbono? Obrigado, Carla, pela pergunta. Eu acho que já ela se encaixa bem com uma pergunta colocada aí no chat sobre como, acho que foi o Gustavo, se não me engano, que perguntou. Sim. Depois eu vou passar todas as perguntas do chat. Como o Brasil pode ser um líder, né, no ESG, né? E, assim, claramente, quando a gente está falando nessa mudança de paradigma, a gente está falando de algo muito fundamental, e aqui meus cumprimentos e reverência ao Dr. Chueri, que fala muito da competitividade, da produtividade, né, do setor produtivo brasileiro. A questão ESG hoje é uma questão de competitividade internacional, né? Então, algo que talvez fosse colateral, né, voluntário, hoje está central, né? Então, as discussões sobre carbono em nível internacional e como diferentes economias vão precisar fazer diferentes esforços através de compromissos regidos por acordos internacionais, é um grande fator de discussão, porque me coloca prescrição, né, me coloca amarras em como e em que tempo eu posso fazer, que soluções eu posso trazer, mesmo que eu queira o objetivo de neutralizar até 2050, né? Ora, se eu penso em neutralizar a minha economia até 2050, mas eu vou deixar para fazer isso nos últimos 5 anos, hipoteticamente, e um acordo internacional diz, não, você precisa fazer isso dentro de 5 anos, atingir 30% dessa redução, eu estou afetando a minha política interna de como eu vou poder fazê-lo, né? Então, logicamente, isso é uma discussão muito grande nos compromissos e quem que tem que assumir um compromisso maior ou menor por essa redução, né? Então, tem toda uma discussão da responsabilidade histórica, né? Europa, Estados Unidos estão emitindo, aqueles que foram precursores na Revolução Industrial estão emitindo, né, e que tem economias mais avançadas, estão emitindo há muito mais tempo que talvez uma China, que é uma economia mais recente, ou mesmo o Brasil, né? Por outro lado, hoje, o nível de emissão da China, e mesmo do Brasil, incluindo a questão do desmatamento, é alta, né? Então, tem responsabilidades atuais que são colocadas em pauta, né? Então, essa grande discussão aí depende da vontade dos países, depende, em primeiro lugar, de partir do princípio que essa questão das mudanças climáticas precisa ser endereçada, né? Quando grandes players não querem tratar esse assunto, essas negociações patinam e não andam, né? E a gente fica com menos previsão de quais são as regras do jogo para eu poder me planejar internamente. Alguns países ou regiões se antecipam, né, à revelia do que o acordo internacional rege, porque querem preparar suas economias para uma realidade que eles veem como posta, né? Então, é o exemplo do Green Deal europeu, não é? Por outro lado, a gente teve uma gestão última nos Estados Unidos, onde houve um certo negacionismo da questão climática e o que emperrou diversos foros, né? Então, perdeu-se um tempo de tratativa internacional muito grande ao longo desse mandato. Não vou discutir o mérito, nem se é devido ao indivíduo, mas fato é que não houve esse progresso. Então, essa é uma questão. Agora, a questão mais ampla que o Gustavo traz do pioneirismo e de como se tornar um líder, eu acho que é interessante olhar para o nosso país, né? O nosso país,
um dos grandes trunfos nessa discussão de sustentabilidade é algo chamado capital natural. Né? Hoje a gente classifica os países por PIB, né? E o PIB é uma mensuração de uma vertente de um país voltada à economia, né? Não se incorpora ali todo um patrimônio natural que cada vez mais vem sendo precificado, vem sendo valorado, né? Esse capital natural inclui o Brasil, por exemplo, a questão de ser um dos maiores repositórios de biodiversidade do planeta, um dos maiores repositórios de água doce do planeta, uma das maiores extensões de território e pluralidades de bioma do planeta, né? Então, uma diversidade social, né? Então, esse potencial todo dos nossos serviços ecossistêmicos, da nossa natureza, isso tudo não entra nessa régua, mas coloca o Brasil com um enorme potencial de vanguarda. Né? A nossa matriz energética, que a gente tanto discute, o nosso poder de inovação, né? De resiliência, de criação. Agora, a questão é como a gente direciona isso tudo e planeja isso tudo em nível de Estado, não é? Porque não se trata essas questões, para se atingir uma liderança global, não vai se conseguir com tratativa band-aid, né? Uma tratativa no balcão, ali no varejo. Para questões sistêmicas, eu preciso ter respostas sistêmicas, estruturadas, não é? Que condizam com o desafio posto, né? Então, quando a gente tem lá o Larry Fink com seus 6 trilhões de dólares, dizendo, olha, para os meus 6 trilhões, clima é uma questão sistêmica e eu vou realocar meu capital, no nosso país a gente tem que entender que a transição para a nova economia vai além da ideologia, vai além de esquerda e direita, vai, na verdade, ou está relacionada a uma questão sistêmica de transformação para onde nós vamos. Uma economia de baixo carbono e de valorização desse capital natural e da inclusão de uma série de agendas que hoje estão muito consolidadas. Qual é o plano nacional para isso? Infelizmente, nós não temos, né? E aí é a resposta para o Gustavo. Como que seremos líderes? Com uma ação estruturada que passa pela nossa governança socioambiental no Brasil, passa pela nossa ambição e o plano crível, exequível para chegar às nossas metas de carbono, de biodiversidade, de energia, né? Passa por como a gente está praticando a legalidade, né? Passa por como nós estamos fazendo novas leis na direção da nova economia, como que nós estamos articulando aspectos público-privados, né, o governo junto com o setor privado para entrar num caminho para chegar na nova economia, né, e como que nós nos posicionamos e articulamos, e o Brasil tem tradição nisso, com o Itamaraty, uma tradição de Estado nisso, mas que a gente vem sendo um pouco anêmico aí nos últimos anos, de interlocução para o progresso dessas agendas, até para a defesa dos nossos próprios interesses. Então, é esse conjunto de soluções que colocam o Brasil no pioneirismo, que defendem os interesses nacionais, respondendo aos desafios globais. Obrigada, Rafael. Incrível resposta, completa e prática. Então, como você já respondeu a questão do Gustavo, eu passo então para a questão do Roberto Souza. Ele fala assim: como o Brasil é visto perante a Europa, Estados Unidos e países envolvidos do ponto de vista do ESG? Pergunta vital, né? Eu acho que não é? O fato de a gente não ter a liderança nos decorre daí a segunda pergunta, onde estamos? Né? Exato, onde estamos?
o que a gente pode falar é que estivemos bem melhor, né? E ontem houve um evento envolvendo aí autoridades estrangeiras, etc., sobre questão de Amazônia, desmatamento, questões socioambientais, na minha outra casa aí, que é o SEBRE, da qual eu presidi até recentemente, e um dos convidados, palestrantes, uma autoridade internacional, respondeu essa pergunta, né? Acho que é até mais apropriado a gente entender como nós estamos sendo vistos, reproduzindo a fala dessa autoridade, mas basicamente aí aspas, a imagem do Brasil no exterior é péssima, tanto pela prática do que está acontecendo internamente, o encaminhamento, né, as tendências de como o Brasil se propõe a endereçar essas questões também péssima, de postura do nosso governo, de desenvolvimento de questões legislativas, de como está havendo a questão de comando e controle, né, a questão da legalidade em diversos aspectos, né, a gente ainda passa por um negacionismo de questões de fato, né, que estão ocorrendo no país, vários players sérios, né, agentes sérios atuando na legalidade e até indo além da legalidade e trazendo excelência na sua atuação no Brasil, sendo tingido em sua imagem, né, por um grupo que pratica ilícitos, pratica, né, ou desenvolve más práticas, né, nessa questão socioambiental e que compromete todo o setor produtivo e o país em geral, né? Então, o Brasil também puxou o seu freio de mão na atuação internacional, fez alguns movimentos recentes em foros internacionais, perdendo o protagonismo, perdendo a sua interlocução, né, a tradição diplomática de articulação desses temas, que também tem um efeito colateral muito grande, isso não tem, infelizmente, não fica só na questão da imagem, não acho esse país muito legal, né? Isso tem tido efeitos práticos, impactos financeiros, restrição ao mercado, a listagem negra de produtos vindos do Brasil, boicotes a produtos brasileiros em terceiros países, coalizões de investidores e coalizão de compradores em outros países, articulando protestos e exigências de providência ao Brasil. Então, digamos assim, nós não somos exatamente o parâmetro de boas práticas, né? Eu acho que a gente, infelizmente, virou o patinho feio, não sem razão, acho que isso é importante, e a gente precisa entender as razões, e razões estruturais, e volta àquela questão que a gente trouxe mais cedo. Não vai se resolver isso com trabalho band-aid, né? Não adianta fazer propaganda que a gente é sustentável em Nova York, Londres e Paris, ou Pequim, onde seja, porque não cola, né? A gente tem que trabalhar, dar uma resposta sistêmica, estruturada a questões sistêmicas muito sérias que estão afetando o Brasil. É isso mesmo. Eu acho que eu posso resumir dizendo que temos muita oportunidade para melhora, não é? Uma imensa oportunidade para melhorar todos esses pontos e desafios. Rafael, tem muitas perguntas aqui no chat. Gostaria de continuar essa nossa conversa, mas, infelizmente, a reunião do nosso clube termina pontualmente às 13h45. Então, eu vou pedir permissão que eu possa te enviar por e-mail, e aí você responde e eu remeto ao companheiro. Pode ser assim? Sem dúvida, com muito prazer, uma satisfação. Obrigada, Rafael. Foi excepcional sua participação com a gente. Queria agradecer muito a sua aceitação
ao nosso convite e dizer que o Rotary Club continua aqui aberto, de portas abertas, para esse tema, que é um tema muito relevante, até porque é a nossa nova área de enfoque, né? O Rotary Club abriu uma nova área de enfoque, que é o meio ambiente e a sustentabilidade, e o Gustavo até lembrou muito bem aqui, que é um tema do nosso companheiro Lívio Giosa, um tema que ele atua fortemente, inclusive ele é o nosso diretor de projetos humanitários, e nós temos algumas ações aí voltadas à sustentabilidade. Então, dizer que o Rotary Club está junto com esses propósitos que você deixou aqui emanados na sua palestra. Mais uma vez, obrigada, e eu passo a palavra para o nosso protocolo, Roberto Souza, para a apresentação das autoridades, convidados e visitantes. Ok, muito obrigado, presidente Carla. Nós tivemos uma média de 40 companheiros e companheiras, 40 espectadores nessa brilhante aula magna que tivemos com o nosso convidado Rafael Benck. E destaco as presenças de Fernando Chafik Curi, Ricardo Laticani, professor De Rose, Fábio Isidoro, Adinas, ao Romeu Braga, visitante do Rotary Club de Barueri. Agradeço a todos e foi um prazer acompanhar esse esse tema tão importante para todos nós. Parabéns, Rafael Benck. Obrigada, querido protocolo Roberto Souza. Para encerrar nossa reunião, convido a todos para a nossa próxima reunião, quarta-feira, dia 25 de agosto, onde faremos uma reunião de companheirismo. E com certeza será muito proveitosa, e aí teremos oportunidade de conversar entre os companheiros do Rotary Club. Queria também lembrar que amanhã, quinta-feira, temos a reunião da Comissão de Juventude, não é? Onde o nosso querido Álvaro Masson é o diretor. Então, quem estiver nessa comissão, às 19 horas, nos reuniremos. Agradeço, então, terminando, com pena, porque essa palestra nós poderíamos ouvir o dia inteiro, não é? Agradecer mais uma vez, Rafael. Te dou até a palavra, um minutinho para suas considerações finais, e aí eu bato o sino. Não, eu queria agradecer demais, e como eu disse no início, eu venho com muita modéstia, porque esse é um tema extremamente dinâmico, e parabenizo a iniciativa aí do Rotary trazer esse enfoque também ambiental. Também com modéstia sugiro ampliar o ambiental para o da sustentabilidade, né, para que puxe junto de uma maneira integrada a questão social, a questão da governança. Sem boa governança não se progride nem o social, nem o ambiental, né? E parabenizar, me colocar à total disposição, bem como da equipe da minha empresa, aí, porque pudermos ajudar. E uma grande honra estar com vocês, e coloquei aí no quadro do chat aí do Zoom, coloquei meus contatos, o que precisar, estou à disposição, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar com vocês. Obrigada, Rafael. Teve um companheiro que perguntou se podia dividir a sua apresentação com os companheiros. Sim, já está com você, né, Carla? Então, tá fique à vontade aí compartilhar com os membros do Rotary Club de São Paulo. Muito obrigada, Rafael. Agradeço demais aí a sua palestra. Enfim, terminamos nossa reunião. Agradeço a presença de todos e, neste momento, declaro encerrada a reunião ordinária do Rotary Club de São Paulo, a 7ª reunião ordinária do Rotary Club de São Paulo. Obrigado, companheiros. Uma salva de palmas para o nosso palestrante do dia.